Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos falar sobre o impacto da divulgação dos resultados, os earnings, nas ações. Não perca, já a seguir. Como é habitual, gostaria de agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal Renda Maior a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos ou se apenas chegaram agora, vou pedir por favor que se inscrevam aqui em baixo no botão subscrever para ajudarem o canal a continuar a crescer. Aqui eu falo de educação financeira e de investimentos na realidade portuguesa. E vamos hoje então falar aqui sobre os resultados financeiros, o que muitas vezes faz com que um resultado possa impactar favoravelmente ou negativamente o desempenho de uma ação. E por isso vamos falar sobre isso agora no meu computador. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como podem ver no site da corretora XTB, que é a corretora que apoia este vídeo. O link vai ficar aqui em baixo também na descrição para poderem aceder e ficar a conhecer então uma alternativa em Portugal para terem o vosso portfólio de ações e ETFs com 0% de comissões. Para além disso, eles também estão aqui a promover o Trading Tour 2022, que acontecerá nas cidades do Porto e Lisboa, 21 de maio e 4 de junho, totalmente gratuito, basta inscreverem-se para poderem então participar. Um evento totalmente destinado para quem quiser aprender mais sobre comprar e vender no mercado, nomeadamente na Bolsa de Valores, e por isso é uma sugestão para poderem então inscrever-se gratuitamente aqui no Trading Tour 2022 da XTB. O link vai também ficar na descrição. Relativamente então ao tema de hoje vamos falar então do impacto dos resultados financeiros quando são divulgados, tendo em conta, obviamente, os vários tipos de empresas que estão na Bolsa de Valores. E aquilo que mais chamou a atenção nestes últimos dias, agora em abril, foi mesmo a Netflix, e efetivamente o que aconteceu foi uma queda desde a data de divulgação dos resultados até à data presente, e neste momento o que está a acontecer é a interpretação das pessoas, do mercado, em relação àquilo que saiu, que foram então os seus resultados trimestrais relativamente agora a este último ano. E aquilo que vamos ver aqui vai ser algo destinado a explicar um pouco daquilo que foram os resultados, mas também tudo o resto que tem a ver o impacto que existe em relação depois à reação e também à tomada de algumas decisões por parte de alguns investidores importantes, como aconteceu aqui com Bill Ackman em relação à Netflix. Se vocês virem aqui então a Netflix Investors, vocês vão ter aqui muita informação relativamente a estes resultados trimestrais. E aquilo que acontece é que, de facto, a Netflix teve aqui alguns dados muito importantes que são importantes no sentido de quem tem esta ação conseguir efetivamente perceber o que é que está a acontecer. De facto, eles perderam subscritores durante este último trimestre e aquilo que falam é que perderam cerca de 200 mil subscritores, o que é, de facto, expressivo. E em relação também, neste caso, ao trimestre que está neste momento a acontecer, eles indicam que podem perder cerca de 2 milhões de subscritores. Isto tem sempre um grande impacto, porque estas empresas, em termos de crescimento, espera-se que haja um crescimento gradual, e isso não tem acontecido, principalmente porque houve muitas pessoas que estiveram confinadas e tiveram a fazer as suas subscrições e a aceder aqui à Netflix, e agora com, digamos, o retorno à vida comum, e que efetivamente deixa de passar tanto por estar em casa a aceder aqui aos serviços de streaming, acaba por ser também impactante neste tipo de negócio. E por isso vamos falar aqui um pouco sobre aquilo que foram os últimos resultados. Portanto, isto pode ser um bocadinho técnico, mas acho que seria importante nós termos acesso então efetivamente àquilo que aconteceu. Eu descarreguei aqui então o PDF com os resultados consolidados e vamos então ver aqui os resultados que neste momento, relativamente à Netflix, podemos também comparar. Eu vou comparar aqui então o resultado de 2021, o mesmo período, neste caso que terminou em março de 31, e falar aqui dos resultados que temos também aqui relativamente a este último trimestre. E aquilo que nós temos que olhar, principalmente para tentar identificar, por exemplo, o earnings per share, é efetivamente aquilo que são as receitas, e nós temos aqui então as receitas associadas deste último trimestre, estamos a falar aqui então de 7 mil milhões. Relativamente então à informação, depois temos aqui custos, que podemos dizer que são operacionais, e temos aqui também essa informação, como podem ver, custos relativamente a marketing, tecnologia, despesas administrativas, por exemplo, com colaboradores. E temos então aqui, neste caso, um resultado que é um resultado que depois irá sofrer com outro tipo de despesas, nomeadamente falamos aqui do EBITDA e estamos a falar aqui depois de despesas que têm a ver com, neste caso, em termos de, por exemplo, aqui relativamente a impostos, e outras despesas do ramo também ligadas à parte financeira, digamos assim, como os juros e afins que aqui identificamos. Relativamente a esta informação, depois temos um resultado final que temos sempre que analisar, que neste caso então o net income, podemos dizer que são os resultados líquidos, digamos, da empresa, e sobre estes resultados líquidos nós vamos pegar neste valor e vamos dividir pelo número de ações
que existem no mercado, e neste caso vamos falar aqui das ações básicas, que são aquelas que efetivamente está a ser possível de qualquer um de nós comprar, investidores, digamos, de retalho, e não, digamos, as ações preferenciais. E se quisermos fazer então, digamos assim, a divisão, nós conseguimos então fazer desta forma aqui o cálculo e vamos identificar que os ganhos, digamos, pelas ações, earnings per share, será então de 3,60 dólares por cada uma, e isto representa então aqui, digamos, o valor que cada ação, digamos, nos dá. E referente a esta informação, se vocês fizerem a conta é muito simples, vocês podem então fazer aqui, eu vou só ajudar então a fazer aqui a divisão. Vocês podem ver a 3,60, portanto está correto. Aquilo que neste momento nós identificamos é que, fazendo a mesma comparação com o período homólogo, portanto do ano passado, nós tivemos aqui então uma receita que foi menor do que o deste ano, ok? Tivemos aqui despesas que, entretanto, podemos verificar que até foram despesas que foram sendo aumentadas neste último período, e há muitas informações que podemos aqui comparar, só que entretanto aquilo que me chama mais a atenção e que muitas pessoas também devem olhar tem a ver que em termos de net income, portanto de resultado, nós tivemos aqui a informação de que houve aqui uma perda de cerca de 109 milhões, não é? E em termos de resultado pela earnings per share, pelas ações, nós tivemos aqui então uma diminuição de 0,25 cêntimos de dólar por cada uma. Isso também derivou-se ao facto de haver aqui, referente também a esta situação, mais ações no mercado. Nós temos aqui 443 e aqui temos 444, portanto estamos a falar aqui de muitas ações que foram também colocadas, e esta diferença depois também impacta porque é o valor dos resultados, digamos assim, líquidos a dividir então pelo número de ações, e fez com que também identificasse que neste caso os earnings per share por trimestre, porque estamos a falar aqui de trimestres, foram então menores comparando com o período homólogo. Olhando aqui então para o final do ano, que foi já auditado. Lembrem-se que os trimestres neste caso não são relatórios auditados, é sim o relatório final anual que depois é apresentado, obviamente, aos shareholders, aos acionistas e, digamos, ao público, tendo em conta que se trata de uma empresa cotada em bolsa. E aquilo que acaba por acontecer é a soma depois de todos os valores. Nós temos aqui então anualmente o earnings per share, que foi calculado no ano de 2021 no valor de 11 dólares e 55 por cada ação que, neste caso, o investidor tivesse. Efetivamente, isto é muito interessante, olharmos aqui para estes dados. Estes dados, em termos financeiros, acabam por ser até relativamente estáveis, obviamente com aqui alguma diminuição e aumento também aqui das ações no mercado, porém nós temos que olhar para os fundamentos do negócio, não só olhando para estes dados e ver aqui também em termos de variação, mas também aqui estas partes importantes que têm a ver com o negócio, com a perda de subscritores e com aquilo que depois o mercado vai ser, digamos assim, crítico e que vai ter algum tipo de reação. E aquilo que nós estamos a ver aqui, vocês passando aqui para o bilionário Bill Ackman, do fundo Pershing Square, que era um grande, fervoroso adepto da Netflix, acabou por fazer. Depois deste relatório, o bilionário de fundos do Wedge dos Estados Unidos, neste caso o fundo dele, vendeu uma participação na Netflix com prejuízo. Neste caso, estamos a falar aqui que despeja participação cerca de 7%, portanto estamos a referir-nos a 400 milhões de dólares após a queda, digamos assim, do serviço de streaming, ao apresentar os resultados. Isto veio de facto impactar o mercado. Se eu tenho uma ação e depois um grande investidor como o Bill Ackman toma esta decisão, obviamente que eu depois também vou ter aqui algum tipo de repercussão e vou acabar também por vender se achar que será assim. E é isso que eu vos quero mostrar aqui na plataforma da XTB. Podemos então aqui verificar, eu pus em linha para ser mais fácil, temos aqui a identificação que o preço estaria nos 349 dólares e passou então a ser negociado com esta queda que é extremamente visível neste período de tempo para 224 dólares, entretanto tem havido aqui a sofrer e a cair mais. Efetivamente isto é uma reação que acaba por ser impactante sempre que alguém tem uma ação e acaba por haver um relatório. Por isso que nós temos sempre que analisar os resultados e ir acompanhando as empresas, porque isto é muito importante, como é que está a saúde do negócio, como é que está efetivamente os resultados a serem apresentados. Mas não tem sido só a Netflix, a verdade é que temos aqui as Big Techs, as empresas de tecnologia a sofrerem um pouco com isto. Nós temos aqui cerca de 69% das empresas do SP 500 apresentaram resultados. Entretanto, o mercado não está assim tão entusiasmado e temos aqui até a informação de facto que o SP 500 tem andado um pouco volátil. Seguindo aqui a tendência de mercado no que se trata às empresas tecnológicas, podemos falar também aqui da Amazon, que também decepcionou os seus investidores com o último resultado financeiro, nomeadamente com aquilo que tem sido, obviamente, as taxas de câmbio que são desfavoráveis e que acabaram por comer aqui em parte dos lucros, nomeadamente com a sua participação na fabricante de caminhões
aqui a Rivian Automotive. Portanto, temos aqui só esta informação para vocês terem uma ideia de que as empresas efetivamente estão a lidar com várias questões também relacionadas com a última guerra que despoltou na Europa e outras situações que acabam também por impactar. Agora, a atual Meta teve aqui um valor superior da negociação das suas ações, tendo em conta os ganhos trimestrais que foram acima do esperado, bateram então as expectativas. E, efetivamente, tivemos aqui esta informação que depois da empresa divulgar os ganhos, não é, os resultados, que superaram as estimativas, mesmo que tivessem tido uma receita, lucros decepcionantes. Portanto, anda aqui um misto de sentimentos no mercado e, felizmente, temos aqui, então, informações que não são na plenitude boas, tendo em conta também aquilo que se passa no contexto geoeconómico. Então, ao Twitter, tivemos aqui um cenário interessante com a entrada de Elon Musk na aquisição, então, da empresa. Tivemos também aqui a informação que divulgou os ganhos para o primeiro trimestre de 2022. Efetivamente, houve aqui também já informações com aquilo que tem sido a condicionante Elon Musk, no caso do Twitter, que poderá então tornar-se privado. Neste caso, temos o Pinterest que também saltou em termos de ganhos após a informação dos resultados, e aqui está, a empresa superou em EPS, portanto Earnings Per Share, que vimos há pouco da Netflix, e também em termos de receita. Relativamente, perdeu um pouco as expectativas para aquilo que seriam os clientes, portanto os utilizadores ativos mensais. E portanto, isto são sempre informações importantes que nós temos que saber, que nós temos que ir acompanhando para perceber como é que vai a saúde da empresa no qual nós compramos as suas ações, e por isso é importante perceber aqui como é que se deve ler um relatório financeiro. Eu fiz isto de uma forma muito rudimentar, só para vocês terem a ideia de que comprar uma ação é só achar que a ação é boa, que a empresa é boa e que vale a pena, ou porque alguém fala. Não, nós temos que efetivamente conhecer o que é que está a acontecer com a empresa, o que é que está a acontecer com o negócio, para perceber se efetivamente o mesmo poderá ou não ter resultados futuros que nos possam depois refletir naquilo que é o preço das ações que nós adquirimos. Neste momento temos muitas empresas com resultados financeiros apresentados e vocês devem sempre analisar os mesmos, procurar aqui boas oportunidades de entrada. Não significa sempre que a empresa seja má, isto pode ter sido uma queda, no caso da Netflix, por exemplo, que poderá vir a recuperar no futuro, exige aqui, obviamente, algum tipo de gestão e administração diferente, mas poderá ser interessante também ver o que é que eles vão fazer no futuro. Porém, sabemos que é sempre impactante e existe sempre aqui uma reação, seja exagerada ou até mesmo que vá na tendência, que vá no hype, como se diz, em relação àquilo que tem sido, digamos, os investimentos e todas estas informações relacionadas com as empresas nos mídia. E claro que depois tem estas pessoas influentes, estes grandes investidores como Elon Musk ou Bill Ackman, que acabam por tomar aqui algumas decisões, mesmo também Charlie Munger ou até mesmo o próprio Warren Buffett, que nós acabamos sempre também por querer saber o que é que ele está a fazer, e muita parte dos investimentos, o Wall Street acaba sempre também a seguir muito estas tendências destes grandes investidores, porque também já tiveram muitos resultados. E efetivamente é sempre importante, de qualquer das maneiras, quando nós fazemos a compra de uma ação, analisar estes resultados, analisar efetivamente como é que está o negócio antes de comprar e antes de tomar qualquer decisão que vá impactar o nosso dinheiro. Recordo que não sou analista financeira, a ideia aqui é simplesmente deixar bem claro que é essencial conhecimento para que se possam fazer bons investimentos. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, vou-vos pedir por favor então que deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.